सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणासविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमभिगबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Ram, Hare Hare. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jasujati Adaha Tasyavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isvara. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jasujati Adaha Tasyavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isvara. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, para salvar a alma condicionada da armadilha, da cadeia, da prisão de Mayadevi, e ajudar a Jivatma a alcançar a Prakrita Jagat, para fazer serviço espiritual. Oh meu Deus, quão difícil é essa missão! Quão difícil é essa missão! Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, para salvar uma Jivatma das armadilhas de Maya, da prisão de Mahamaya, para ajudar essa Jivatma a alcançar a Prakrita Jagat e para alcançar Nitya Seva. Que difícil missão é esta? Vocês são como crianças, vocês não conseguem entender quão difícil é essa missão. É muito difícil. Porque, em primeiro lugar, as jivas são como bebês inocentes, brincando no oceano de mar. Eles não querem ser libertados. Eles nunca pensam. Eles nunca pensam sobre seu futuro absoluto. Eles não podem pensar. Eles estão sempre absortos em Maya. Você tenta ajudar uma Jivatma, ela pode chutar você. Tolo, elas vão dizer. Eles podem chutar você, empurrar você para longe. Como um paciente mental, num asilo, num hospício, num manicômio. Esses pacientes, pacientes muito loucos. Nem todos eles têm a mesma doença, eles são pacientes mentais, mas eles têm diferentes categorias. Um tem um tipo de loucura, o outro, por conta, por exemplo, do mau comportamento do marido, alguém pode estar lá, alguma mulher. Alguém pode desenvolver loucura porque o filho se foi do mundo material. Existem uma infinita série de problemas. People, 80% das pessoas, eles têm um grau de deficiência mental, eles não são normais. Se não forem mais, no mínimo 80% da população, se você fizer uma pesquisa, você vai comprovar. Tem alguma coisa psicológica, algum tipo de loucura por conta disso, por conta daquilo, por conta dele, por conta dela. Diferentes tipos de condições mentais. E agora as pessoas estão desenvolvendo esses samskaras, correndo como loucos. Finalmente, eles perdem a racionalidade, o balanço mental e se tornam loucos. Não há nada a fazer. E é algo muito comum. Prabhupada costumava dizer, na minha vida, eu não penso que eu tenho inimigos. Eu não penso que eu tenho inimigos. Talvez eles queiram me matar e pensem em mim como um inimigo, Prabhupada dizia. Aqueles que me aceitam como seus inimigos desnecessariamente. Ó Senhor, me abençoe para que eu nunca desenvolva nenhum tipo de inimizade ou hostilidade contra tais pessoas. Ó Senhor Supremo, me abençoe para que eu nunca deseje
nenhum tipo de problema na vida das pessoas. Oh, por favor, eu só quero mendigar e implorar aos teus pés de lótus, ó Senhor Supremo. Eu oro pelo benefício, pela bênção de todas estas almas. Diferentes pacientes devem receber diferentes tipos de tratamento. Nem todos devem receber o mesmo tratamento. Essa é a técnica dos acharyas. Nós vimos na vida do Guru Padapada, vimos o que era visível no Jivan Lila de Prabhupada Bhaktisiddhanta. É a natureza dos acharyas. Aqueles que se apresentam diante dos acharyas, aqueles que vão diante do Guru, eles pensam que o Guru me ama ao máximo, ele me ama ao máximo, eu sou o mais querido, ele me ama demais. Todas as Jivatmas, quem quer que venha, essa é a natureza deles. Não é algo falso. Se você pensa que é algum tipo de drama, então você é um ofensor. Não é um drama, é a natureza do Vaishnava. Eles amam todas as jivas. Talvez cada um deles tenha algum tipo de especialidade, como no caso de Krishna. Eu tenho visão equânime para todas as jivas, dizem. Mas eu também tenho meu afeto especial por aqueles que me amam, por aqueles que me servem continuamente. Naturalmente, eu me sinto interessado na direção deles. Mas eu tenho uma visão equânime com todos. Prabhupada muitas vezes dizia: é o dever absoluto de todos os acharyas, todos os verdadeiros acharyas. É o dever deles estabelecer o Siddhanta Vichara, para conseguir frear todas as loucuras que acontecem na sociedade dos Vaishnavas. Comportamento equivocado, Siddhanta equivocado. É o dever mais... o mais forte dever do Acharya, proteger o Siddhanta Vani, proteger as instruções perfeitas, dar proteção plena ao Siddhanta Vani, para a proteção da Sampradaya. Prabhupada chora e diz: se tiver incontáveis fraquezas na minha vida, se eu tiver incontáveis defeitos na minha vida, se eu tiver incontável luxúria, tudo bem. Se eu não conseguir fazer bhajana perfeitamente, tudo bem, mesmo assim tudo bem, mas, ó Senhor, dentro do meu coração, nunca eu gostaria de dar indulgência ou dar espaço para aqueles que pronunciam o Siddhanta contra Rupa Raghunatha, contra Swarupa Gosai, aqueles Vaishnavas que têm, falsos Vaishnavas que têm um Siddhanta equivocado. Então, Sanatana Gosai, Rupa Raghunatha, todo o nosso Guru Varga, meu coração nunca que meu coração não permita, ó Senhor, por favor, Krishna, me dê esta bênção, para que meu coração nunca seja indulgente, nunca dê espaço para que eu vá contra Rupa Raghunatha e todos os nossos grandes acharyas, o nosso Guru Varga. Porque se eu apoio um Vaishnava que diz coisas contrárias, eu vou estar desenvolvendo esse sentimento, e que esse sentimento nunca se manifeste no meu coração, que esse tipo de pensamento nunca se manifeste na minha mente, que eu possa ficar nesse mundo sem fazer bhajana, talvez. Em algum dia, alguma vida, que eu possa ser contado na lista, no time de Rupa Raghunatha.
Eu tenho fraquezas hoje. Ok, fraquezas são aceitadas. Mas duplicidade nós não podemos permitir, nem mesmo dentro de mim. Que duplicidade nunca se desenvolva dentro do meu coração, para que eu, como um acharya, como um pregador, eu nunca pense que seja necessário dar espaço para as pessoas comuns. Sim, falem coisas contra Rupa Raghunatha, preguem coisas que não coincidem com o que eles falam. Eu não quero desenvolver esse tipo de comportamento. Não quero que essa situação se manifeste. Em incontáveis vidas, em vidas infinitas, é mais prático ficar nessa condição material. O que fazer? Mas, mesmo como um falso acharya, como um falso devoto, que mesmo se eu for isso, que eu não vá contra o nosso Guru Varga. Essa bênção eu imploro, Senhor. Nunca que essa concepção se desenvolva no meu coração. Que nunca essa inspiração equivocada se manifeste dentro do meu coração para ir contra Rupa Raghunatha Guru Varga Bhaktivinoda Thakur como pregador internacional. É melhor que eu fique no inferno, porque em algum dia alguém poderia me dar uma oportunidade dourada para servir de verdade. Pois o Guru nos coloca a semente de Bhakti no nosso coração. Guru Krishna Prashada, quando o Guru Vaishnava se satisfazem com quem, quando, não sabemos, e como e por que não sabemos. Você não vai conseguir entender por quê. Essa resposta não está disponível. Por que Nityananda Prabhu quis salvar Jagai Madai? Isso não é fácil realizar. Você não pode realizar. Existem motivações secretas. O que você pode afirmar? Que tipo de comentário você pode afirmar? Você pode dizer, Nityananda Prabhu pode se reservar o direito dessa acharyaship, dessa posição de acharya. Sob a sua guia, nós podemos tentar ao máximo coletar algo, algum poder. E lembrem-se, Srila Advaita Gosai é o acharya mais elevado, que não é diferente de Nityananda. Escreveu um verso, Gauranga Stotra Mangalam. Então, ali, Advaita Gosai quer se identificar como não diferente daquele Avaduta. Na verdade, Advaita Gosai também é um Avaduta. Advaita Gosai Sadashiva é o mais elevado acharya do mundo. É o maior acharya de todos os infinitos universos. Ele é o próprio Sadashiva. Ele é não diferente de Nityananda, do Mahavishnu. Ele é não diferente do Mahavishnu, quero dizer. Do Mahavishnu ele é não diferente. Não existe um intervalo, uma ruptura. Quem é Mahavishnu é Advaita Gosai. O seu comportamento é o comportamento mais elevado, mostrado por qualquer acharya. Mesmo na vida de Nityananda Prabhu, alguém poderia expressar algum tipo de dúvida, mas Advaita Gosai, a sua posição de acharya é de uma classe elevadíssima. Nityananda também é acharya, mas ele é um avaduta. Ou seja, ele tem um comportamento imprevisível. Advaita Gosai, então, é o acharya mais elevado. Aonde ele nasceu, quem era seu pai, quem era sua mãe, o que ele fez. Tudo isso é muito importante, porém, se eu sigo
Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Então existe um aspecto ontológico e um aspecto morfológico. Os Vaishnavas estão ocupados em discutir todo o Siddhanta Vichara. Eles sempre querem nos mostrar a Vani Swarupa. Mesmo Advaita Gosai sendo Mahavishnu também tem a sua Vani Swarupa. Qual é o problema disso? Se o Bhagavan Shri Krishna tem a sua Vani Swarupa, tem a forma do seu ensinamento, por que não teria? Por que Advaita Acharya não teria? Qual foi o seu Siddhanta? Como era o seu amor exclusivo por Gauranga? É algo raríssimo. Em infinitos mundos não existe igual. Foi um arranjo do Senhor Supremo. Que pelo poder de Advaita Gosai, pelo seu bhajana, Gauranga Mahaprabhu veio material. Por conta da sua oração, Advaita Gosai, por conta das orações, pelo grito do leão, Advaita Gosai, Gauranga foi forçado a vir. Gauranga Mahaprabhu disse, quando ele nasceu, depois do Navadvip Lila, ele disse, ao gritar, Nara, que é a maneira como Mahaprabhu chamava Advaita Gosai. Porque Nara gritou, eu vim, disse Mahaprabhu. Nara significa água. Narayan. Narayan, this word. Nar significa água, Ayan significa dormindo. Aquele que repousa na cama de Anantadeva, no trono feito por Anantadeva, no oceano causal. Narayan. Ele é não diferente do Mahavishnu. Já havia sido provado que Advaita Gosai é Sadashiva. Eu gostaria de comprovar isso através de um ponto que vai deixar mais fácil esse Siddhanta Vichara de ser compreendido. Então, em Laur, Silet, em Shrihat, o rei de Laur, no seu palácio, no seu portão, havia uma deidade, uma estalada de Devi Murti, Bhavani. Todo mundo veio e prestou reverências e se foi. E o pai de Advaita Gosai chamava-se Raj Pandita. O nome dele era Kamalaksha, o nome de Advaita Gosai, o pai de Advaita Gosai. Seu pai chamava-se Raj Pandita. Não, era um Raj Pandita, era o Pandita do rei. Então o menino ia no palácio e fez amizade com o filho do rei naturalmente. Eles eram crianças que brincavam. Então um dia houve um puja para Devi, para Parvati ou para Durga. Então esse pequeno Kamalaksha, ele não prestou reverências para Devi. E, literalmente o rei ficou bravo. Ei, você não prestou reverências? Ele disse para o menino, Advaita Acharya. O pai de Advaita Gosai, ele disse, preste reverências, meu filho. Advaita Gosai disse, ela não pode aceitar minhas reverências. O que você está falando? Presta reverência, disse o rei. Quando Advaita Gosai prestou reverências, então a deidade rachou. Uma voz aérea disse, enquanto eu estava dentro da deidade, até agora eu estava dentro da deidade, mas agora eu preciso ir embora, não posso mais ficar. E o rei ficou chocado, enlouqueceu. De qualquer maneira, Advaita Gosai, houve uma peregrinação criada por Advaita Gosai. A mãe quis ir em diferentes lugares e Advaita Gosai criou um lago onde todos os tirthas se manifestaram, de todos os locais sagrados. Esse lago ainda existe.
Então, todos esses incidentes provam que ele não é um ser humano ordinário. Finalmente, ele foi até Shantipur. Houve um plano. Ali, ele foi educado. Ele recebeu instrução. Tudo ele estudou, os Vedas, o Vedanta, os Upanishads. Muito rápido. Um acharya chamado Shantacharya, em Fulia, onde nosso Haridas Thakur fazia bhajana. Quando ele apanhou em 12 diferentes mercados em Kalna, ele foi jogado no Ganges. E depois, ele foi flutuando e chegou até lá, Hulia. Ali ele ficou numa caverna fazendo bhajana. Lá havia um grande pandita, o nome dele é Shantacharya. Dele, como uma mágica, ele ouvia e falava, repetia o Veda, o Vedanta, os Upanishads, tudo. Como era possível que ele aprendia tudo de uma vez, tão rápido, todos os Shastras? Depois disso, Nrsimha Baduri, uma personalidade chamada Nrsimha Baduri, um mestre espiritual, ele tinha 2 filhas. Uma filha se chamava Shri e a outra filha se chamava Sita Devi. Então, tinha uma indicação. Elas não eram crianças, meninas ordinárias comuns. Você pode dar essas 2 filhas para Sadashiva, Advaita. Então, guiado por essa instrução, o pai concedeu essas suas 2 filhas. Então, Sita Devi é a própria Yogamaya. Shri Devi também tem uma personalidade transcendental. Elas não eram ordinárias como Gauranga, não eram moças comuns. Como no caso de Gauranga, que se casou com Lakshmi Priya Devi, ela era Shri Shakti. E Vishnu Priya Devi era Bhu Shakti, não era uma alma comum. E os tolos da universidade, eles fazem pesquisas e dizem que Mahaprabhu estava tendo algum tipo de relação amorosa com algumas damas. Eles querem criticar Mahaprabhu, nós gostaríamos de bater nele com minha sandália de madeira. Se os encontrarem, eu faria isso. Eles vão criticar até Nityananda. Nityananda também se casa com suas Shaktis eternas. Esse tipo de comentário não pode ser feito. Revati, vindo na forma de Janavatakurani, por exemplo. Se eu pudesse traduzir isso durante a minha vida, eu tentaria, mas é tão difícil, muito ocupado. Se me der tempo, eu poderia conseguir fazer. Você ficaria impressionado se você lesse sobre Vishnu Priya. Você dançaria. Então, no início eu peguei todo o Siddhanta Vichara de Prabhupada, mas quem vai conseguir explicar? Uma alma dedicada é muito raro, é algo muito raro. Uma alma dedicada é muito raro. O nome de uma alma dedicada, algum homem pode vir. Uma Jivatma pode vir. Eles podem ter algum desejo de desfrute. Algum grau de desejo de desfrute, as pessoas sempre têm. De maneira dedicada, absolutamente dedicada, quase ninguém consegue fazer seva. Eu, pessoalmente, sou um mendigo, mas eu paguei um homem me ajudar, um assim chamado irmão espiritual, para ele traduzir 4 livros. Ele traduziu tudo errado. Em inglês ele sabia. Estava fazendo seva, Vani seva comigo. Eu pensei, eu posso pagar alguma coisa, ele vai fazer.
percebi que ele precisava de dinheiro, mas depois quando eu fui ver, ele tinha feito tradução tudo errada. Isso é muito perigoso. O nosso Purushottama quis me ajudar. Melhor o senhor fazer a tradução, que você vai ter que colocar energia dupla para conseguir corrigir os erros que ele está colocando no texto. Mas mesmo assim, eu não consegui fazer, porque quem tem tempo para fazer todos os projetos, todos os sevas? Aí eu tive que ver essa tradução. Eu paguei ele, depois eu fui ver a tradução e estava ruim. Se eu fosse para Vrindavana, em 10, 12 dias eu teria que vir. Mas eu tenho que ficar lá. Eu teria que ficar lá. O que fazer? Dessa maneira, Advaita Gosai, ele começou uma vida de Grihasta. Mas a vida de Grihasta, como a de Sadashiva, está escrito por Kavi Karnapura, fala sobre Sadashiva. Eles vão dizer que Sita Devi é Yogamaya. Gostaria de discutir muitos pontos, mas todos os anos não consigo me lembrar, mas automaticamente eu sou movido por alguma força interna para discutir esse ponto. Eu não posso fazer isso, não posso. Mas o ponto principal qual é? Eu gostaria de tocar. Para representar este Bhagavad Tattva exclusivamente diante de nós. Quem faz isso, ele é Bhagavan. Ele é o objetivo extremo. Nós precisamos alcançar os seus pés de lótus para nos convencermos. Para nos convencermos, ele manifestou dúvidas sobre Gauranga. Isso é um ponto importante. Você é Advaita Gosai, é você, pelos seus gritos, pelas suas orações, Bhagavan se manifestou nesse nosso mundo material. E agora você quer ter dúvidas? Será que ele é o Senhor Supremo? Se ele for, eu gostaria de vê-lo. Mas isso é o quê? Um teatro? Tipo um teatro, ele estava só fazendo isso para a gente aprender. Que de uma maneira direta, se o Senhor Supremo falar, as pessoas não conseguem entender. Por isso que no Gita está explicado que Krishna fala com Arjuna. Arjuna, você declare abertamente que aqueles que estão fazendo meu bhajana nunca podem ser trapaceados. Por que você mesmo não declara? Pergunta Arjuna. Por que você não promete isso? Arjuna fala assim, às vezes eu posso quebrar minhas promessas por conta do meu amor tremendo. É uma coisa que nós podemos ver, os Gurus Vaishnavas são guiados por uma força interna. Por que isso, por que isso, por que aquilo outro? Sem razão. Alguma força desconhecida. Então, Advaita Gosai é Sadashiva. É por conta da oração dele. Bhagavan foi forçado a vir. Advaita Gosai tomou uma decisão observando a realidade dolorosa dessa sociedade. Ninguém quer adorar Bhagavan Vishnu. Todos estão ocupados em cuidar de gatos e cachorros. Sim, escrito isso no Chaitanya Bhagavat. Vrindavan Das Thakur Mahasaya diz, eles estão ocupados. Estão arranjando o casamento de 2 gatos. Uma vez, eu mesmo, eu era criança, eu era bem criança quando aconteceu isso. Minha mãe me chamou, olha, eles convidaram você para comer prachada no casamento de 2 cachorros. Cachorro com a cachorra. Você está rindo? Estou falando a verdade. 2 cachorros casaram. Aí o dono deles arranjou coisa frita, puri, kachori para a gente comer. Eu era uma criança, 2 ou 3, 4 anos eu fui e eu comi, porque eu não entendia nada. Essa é a condição do mundo atual. A nossa sociedade é muito louca. As pessoas não conseguem entender o que fazer, o que não fazer. Até hoje. O que falar dos materialistas? Os grandes acharyas estão escondendo dinheiro hoje em dia.
Eles não dão They are nada not para doing bons it for propósitos. good purpose. Eles This não dão way, nada para bons propósitos. Dessa maneira, Vrindavan Das Thakur Maharaj rising, Vrindavan Das they Thakur arranged the Mahasai, marriage of cats. eles She arranjaram o cat and he casamento cat marriage. They are spending desses money. dois gatos, a gata e o gato, e gastaram dinheiro para isso. But Advaita Gosai was the only Mas Advaita Gosai, personality who was busy que é a única discussing all personalidade que Veda, estava Vedanta, ocupado em Bhagavatam, discutir o Veda, o Gita, Vedanta, o but Bhagavatam, o nobody come. Gita, mas You ninguém go vinha through ouvir. a very few, Você, handful. pouquíssimas A very pessoas, um few. punhado de pessoas, If pouquíssimas people pessoas are iam. interested to get Bhagavan, Se as pessoas estão interessadas em if alcançar o they are Senhor really Supremo, having love for se Prabhupada, eles estivessem realmente why they are going to interessados em reject me? Prabhupada, What can be the por que reason? eles iriam me rejeitar? They Qual cannot seria a find razão out deles me rejeitarem? anything so that they Eles can não vão reject. poder I encontrar am not running for nenhum money, motivo para me Kamini, rejeitar. Kanchan, Eu não estou nothing. correndo atrás de dinheiro, Kamini, Kanchana, nada They are disso. well aware about this point, but still, Eles sabem muito bem desse why? ponto, mas mesmo Because assim, they didn't eles need, me they don't rejeitam. need Por quê? Bhagavan. Porque eles não I precisam can de Krishna. solemnly say, Eu posso dizer they isso don't need Bhagavan. Those solenemente. acharyas, they don't need Eles não Bhagavan. precisam do Solemnly Senhor. say Chaitanya Bhagavan. Esses falsos acharyas, eles They não don't need Bhagavan. precisam do Senhor. They Eu falo need isso com something from Chaitanya Bhagavan. Bhagavata solenemente na They mão. like to Eles engage querem algo Bhagavan do Senhor in Supremo. their seva. Eles gostariam de colocar Bhagavan is their Krishna para servant. servi-los. I openly declare. O Senhor If they Supremo é o have serviço deles. Eu digo something isso to speak, they can abertamente. speak. Se eles tiverem They alguma like coisa to para make falar, que falem. Bhagavan servant, Guru Vaishnava servant. Eles gostariam de They fazer don't like to o serve. Senhor Supremo ou o Vaishnava That they do to serviçais this deles. preaching, Eles não querem whole servir. world running E por towards conta dessa pregação equivocada, we o should mundo follow the inteiro está correndo idealism na of Advaita direção Goswami errada. Nós temos que all the seguir way, o whole ideal de life Advaita Gosai o for tempo todo, a Gauranga vida Seva. toda, para Gauranga, por Gauranga Seva. Advaita Gosai found, Advaita he was Gosai, thinking how to call ele Bhagavan like pensou, magnet. como chamar o He Senhor saw Supremo one como se sloka eu fosse um imã. Ele viu um in verso Gautamiya Tantra. no There, Gautamiya Tantra. Lá there it is written, está say, if escrito. Tulsi Dal, Tulsi Manjari, in Manjari, Se você tiver and Tulasi Ganga water if Manjaris, you keep, Manjaris de Tulasi, brotos de Manjari, then de Bhagavan Tulasi, se você becomes der very satisfied. água do Ganges, o Senhor Supremo fica muito satisfeito. By watching this, E ao every day observar he is isso, sitting at the bank of Ganga todos with os dias Salagram. ele se sentava na beira do Ganga. Ganges com Shalagram Shila, Every do year I am going to Ganges. Santipur, but we are Todos os now dias day eu by vou day para so much Shantipur, busy, mas no time. ultimamente, dia a And dia, also eu estou cada vez mais ocupado e não consigo achar maybe they arranjar have some tempo. material thoughts. E lá talvez eles tenham alguns They pensamentos like to get material materialistas. benefit from me. Eles querem Everyone benefícios materiais de is mim. a material benefit. Todos querem benefícios materiais. So there is one canal you have seen. Então, No, but existe um maybe. canal While Bablari, the temple where, you know, lá onde tem I am aquele going templo, to worship onde eu flower vou and everything. adorar, After that, levar where flores e Gauranga tudo Mahaprabhu meet mais, first time. onde After Guru boating, going Mahaprabhu tinha encontrado I da can primeira speak vez, to depois que ele this chegou point lá de after. barco, com a Advaitacharya. Então eu vou falar desse ponto mais There is a daqui a pouco. Bablari. Bablari, one Lá place existe there, um Bablari, Gauranga é um lugar chamado Mahaprabhu Bablari, que é and onde Goranga Nityananda Mahaprabhu e when Nityananda Prabhu purposely, foram, when de purposely propósito, Advaita Gosai wanted to manifest such a onde lila Advaita Gosai that quis he is less manifestar esse interested about passatempo de bhakti, que ele não estava that he is interessado less em Bhakti, e interested about sim bhakti, is que ele estava interested interessado about em Jnana, yoga, jnana, que é purpose. sobre Yoga e Jnana. De So propósito that ele fez Bhagavan become isso, angry and para come que o and Senhor hit ficasse me. bravo So purposely e started. viesse bater nele. Então, de propósito, ele começou a It explicar is. isso. So first point is that Advaita Gosai Então, o is primeiro ponto qual é? sitting Que at the Advaita bank of Gosai Ganga for estava hours sentado na beira do Ganges por horas. and offering tulsi dal and water unto Eles the feet of ofereciam Bhagavan. Tulsi dal Tulasi Dol Tulsi e dal água aos pés de lótus or do Senhor water Supremo. going to offer Brotos de Tulasi e água. day by Ele day oferecia ao Senhor Supremo. and shouting. Dia a dia. E gritava. Bhagavan was bound to fill. O Senhor Supremo ouviu e After foi that, forçado a Bhagavan descer was bound. aqui. Depois disso, o Senhor Supremo foi forçado a vir aqui. Tulsi dal matrene jalassa chalukena va vikrite swatmanam bhakta vassala.
This kind of sloka is there. Então existe esse verso So, que comprova essa ação de this way Advaita Acharya. Advaita Gosai Então, dessa bring maneira, Advaita Bhagavan Gosai from his eternal abode, trouxe o Senhor Supremo do mundo and transcendental he appeared there in the house of e se manifestou lá na Jagannath casa Mishra. de Jagannatha Mishra. After that, Sachitakurani and Depois disso, Satchitakurani e Advaita Gosai, both of them were informed ambos foram they are informados coming with all de que eles ornaments, estavam vindo all saint, com everything tudo, com to os give. It is ornamentos, written in com, Chaitanya Bhagavatam. para dar. Está escrito isso no Chaitanya Bhagavatam. Tulasidal matrena jalassa chalukena va Tulasi Matrena, o oferecimento era feito de água do Ganges e de brotos de Tulasi. Gautamiya Tantra. Este verso, Advaita Gosai que ele came, encontra no Gautamiya and Tantra. one nice Advaita song Gosai is então there in veio, Chaitanya Bhagavatam. Nice e song. existe uma canção muito bonita no There Chaitanya is in Bhagavatam, how no Bhajana, no qual está explicado como Purnima, Phalguni Purnima, Gaurangama Patukvat, Advaita Gosai Sitapati came. Falguni But still, Purnima, after that, Advaita Gosai nasceu e Advaita Gosai com sua esposa foram visitá-lo. De propósito, Advaita Gosai começou a ter dúvidas. Será que ele é o Senhor Supremo depois que ele nasceu? Se ele for meu Supremo Senhor, eu quero uma comprovação. De propósito, ele. Advaita Gosai is O Bhagavan. Senhor Supremo faz com que isso ocorra de propósito. Advaita Gosai é o próprio Senhor Supremo. Ele quis confirmar que Chaitanya Mahaprabhu fosse Krishna. If some negative thing is there, Uma coisa negativa, se uma coisa negativa existe, no Vedanta, essa é a técnica. O Vedanta é o livro mais elevado. Ele é tão bom, tão maravilhoso. Mesmo que no Bhagavatam nós possamos receber todo o Vedanta em essência através do Srimad Bhagavatam. Orto Ayam está no Bhagavatam, Brahma Sutranam. Está escrito isso. Mas mesmo assim, o Vedanta tem uma identidade exclusiva, porque a cada vez, Vedavyasa, muito inteligentemente, ele teve essa ideia de que as pessoas, as almas condicionadas, naturalmente eram cheias de dúvidas e suspeitas. A cada ponto, eles iam dizer, por que está fazendo isso? Por que está fazendo aquilo? Eles têm dúvidas, as almas condicionadas têm dúvidas a cada ponto em relação ao que os Vaishnavas fazem. Então, dessa maneira, de propósito, o Vedanta Sutra foi escrito de tal maneira que tenha um ponto para estabelecer tal ponto de maneira unívoca, 100%, perfeitamente. Então, em primeiro, Vedavyasa, ele diz esse é o significado geral, ok. Depois as pessoas perguntavam qual é esse significado. Como eu posso aceitar esse significado? Pode haver alguma coisa negativa, alguma consequência filosófica estranha, então eles davam respostas. Ele escrevia duas coisas. A primeira, Purvapakya, que era a parte positiva, depois a parte que reexplicava, acho. Então, ele é escrito dessa maneira. Então, da mesma maneira, se você tem uma ideia negativa dentro do seu coração, ela pode ser esclarecida. Como no caso do Gita. Bhaktivinoda Thakur escreveu, você acha que Arjuna seja um tolo, um idiota? Você acha? Bhaktivinoda Thakur perguntou, você pensa? Ele é Yogtatma. Ele é Juktatma. Ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Como que ele desenvolve ignorância no começo do Gita? Mas o ponto é que se ele não fizesse essas perguntas, se ele não desenvolvesse esses sentimentos negativos, eu não vou lutar, então as coisas positivas não poderiam vir. Não tem que te perguntar diante de mim. E eu sou forçado a responder. Se você não perguntar, como que eu posso dar respostas? Então, dessa maneira,
O Bhagavatam é quase como o Vedanta. E todo o Bhagavatam, se você for, existem perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Leia o Bhagavatam e veja. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. É sempre assim. E é um mecanismo perfeito. Maharaj está dizendo que a negatividade produz a coisa possível, positiva, assim como a pergunta produz a resposta. Então, alguém tem que fazer a pergunta certa diante de um sábio. E aí ele é forçado a dar respostas. E assim nós podemos receber todas as indicações chástricas. Se não acontecer assim, então não existiria motivo, porque a alma condicionada está cheia de dúvidas e suspeitas. Então, a Advaita Gosai quis esclarecer isso. Esse é o Senhor Supremo, eu quero ver. Quando Gauranga Mahaprabhu expressou noite e dia por 72 horas, Advaita Gosai foi informado. O irmão de Shrivas Pandita disse, vá, chame o Senhor Supremo. Advaita Gosai começou a dançar e disse, não diga que Advaita Gosai veio até Mayapur e ensinou. Shri Ram Pandita disse, vá, não diga que eu estou aqui. Eu vou ficar aqui de segredo. Se ele é o meu Senhor Supremo, ele vai me chamar. Então aí eu irei. Advaita Gosai ficou escondido. Ele e sua esposa Sita Devi Gauranga falou, ei, Nara está lá, pode chamar. Chamem, aí ele foi. De novo ele fez, se ele for o meu Senhor, então eu quero ver a Vishwarupa, sua forma universal. Eu gostaria de ver a forma na sua forma infinita. Isso é um passatempo, não é nada além de um truque. Então Mahaprabhu vai mostrar para ele a sua forma universal, como ele mostrou para Arjuna. Quando Arjuna começou a conversar com ele, uma hora ele fala, eu gostaria de ver sua Vishwarupa. Você quer ver? Ok. Então, quando Krishna começou a mostrar todas as estrelas infinitas, os planetas, tudo que existe, todas as pessoas nascendo e morrendo dentro do Mahakala, dentro do tempo infinito, Arjuna ficou louco. Arjuna disse, não, pare. Eu não quero ver, é demais. Ele ora. Então, você é meu amigo, eu quero ver essa forma. Não, eu não quero. Eu quero ver a sua forma como meu amigo, disse Arjuna. Porque você está brincando com infinitas jivas. Você acha que você tem poder sobre seu filho, sobre a sua esposa, mas tudo é uma forma de Krishna que vai interpretar um papel diante de você. E Arjuna observa isso, entende, enxerga isso. Bhagavan diz, quem é você para matar? Você acha que eu não quero matar? Ele diz, eu não quero matar. Quem é você para matar? Os meus avós, eu não quero matar. Quem? Vejam, eu já os matei. Nas bocas gigantescas do Senhor Supremo, as pessoas morrem ali e entram ali. E Arjuna ficou louco. Quem é você para matar-nos? Disse Krishna para ele, tudo sou eu que faço. Tudo é feito por mim. Você quer fazer um papel instrumental, a mesma coisa. Nosso Raya Ramananda disse, você é uma parte instrumental. Você é a parte principal. Não, a Advaita Acharya fala, eu sou um personagem secundário, você é o personagem principal. Então, acontece a mesma coisa com o Sr. Shiva, que às vezes fica contra o Sr. Krishna. Ele vai lutar contra Krishna em favor de quem? De Banasur. O Sr. Shiva do mundo material. Não é um contraste. Você pintava, não? Então você sabe o que é um contraste?
aqueles que têm uma ideia clara, quando eles colocam uma imagem, você vai criar um contraste de escuro, claro e escuro, e a imagem fica proeminente, visível. Dessa maneira, para glorificar Gauranga, para glorificar Krishna, acontecem todos esses contrastes. Se não há nada negativo, o positivo não pode se manifestar. Não pode ficar dentro do seu coração permanentemente, não. Então, existem essas lilas de Advaita Gosai. Então, pelo convite de Advaita Gosai, Mahaprabhu veio. Advaita Gosai quis mandar o Senhor Supremo para o seu próprio lugar. Ele escreveu, então, 2 ou 3 linhas, versos, que era como uma brincadeira. Você não pode saber onde é o começo e onde é o fim, ninguém. Então, esse pequeno pedaço de papel, ele escreveu e mandou. Dê essa carta para o meu Senhor. O que está escrito aqui? Todo mundo lê. Prabhu, o que está escrito aqui? Porque Advaita Gosai mandou que todos leram. Prabhu, essa carta é para você. O nosso Acharya, Advaita Acharya mandou. Ele não conseguia entender. As pessoas perguntaram, você deve saber o significado interno dessa carta. A gente não está entendendo. Qual é o significado? Advaita Ishvara. Mahaprabhu disse, eu não consigo entendê-lo. Existe um significado interno. Mas enquanto eu penso, Advaita Gosai na verdade, quis nos convidar. A sua deidade quer jogar a deidade no Ganges depois de adorá-la. Talvez seja esse o significado. Ele é um grande acharya, o coração dele é secreto. Mahaprabhu pôde entender. Pelo convite desse acharya eu vim. Uma escritura muito peculiar. Bengali não tem utilidade de escrever em Bengali, você não conseguiria entender. Chaul significa arroz. Você pode dizer para esse louco que não estamos mais vendendo arroz, por exemplo. Mas isso tem um significado interno. Eu convido você, quis trazer uma inundação de Prema Bhakti, e agora no mercado, agora você pode ir embora. Então, daquele momento em diante, Gauranga Mahaprabhu ficou muito duro, muito rigoroso. Antes Mahaprabhu estava mais normal, ele brincava. Essa era a natureza de Mahaprabhu. Ele brincava sempre com este, com aquele, com ele e com ela. Mahaprabhu, depois de ler essa carta, ficou rigoroso. E a partir de então, até os últimos 12 anos, Mahaprabhu ficou trancado dentro do castelo de Gambhira, trancado, experimentando o gosto de Manjari Baba. Então, do início ao fim, por tempo indeterminado, nós temos uma dívida com a Advaita Gosai. Nós não temos nada, não podemos negar isso. É uma dívida profunda e secreta. Ele estava vivendo uma vida de grihasta. Mas da maneira como ele serviu o Senhor Supremo, ninguém pode servir. Ninguém pode servir. Um humor assim tão maravilhoso de serviço. Eu gostaria também de tocar algo ontem também. Eu gostaria de tocar esses tópicos relativos da criação, para que você possa entender a posição de Sadashiva. Que Shiva Tattva é confuso, não é fácil, é complexo. Eu poderia discutir isso no Shivaratri, mas eu gostaria de mostrar algo também. Eu vou discutir os detalhes depois do Shivaratri, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de falar de todos esses tipos de relações amorosas de Seva entre Gauranga e Advaita Gosai.
what kind of loveful mood was there between Que tipo de Nityananda and Advaita? relação amorosa existe entre Mahaprabhu e How Advaita nice. Gosai? Externally they are fighting with each Que other. maravilha! De Nityananda com Advaita Gosai, externamente eles brigavam. But internally, Nityananda e Advaita Gosai they are externamente tremendous brigavam, mas internamente eles têm um amor tremendo um pelo outro. Eles brincavam de brigar. Advaita Gosai Advaita Gosai arranging prasadam. Nityananda and Advaita Gosai arranja prachada Gauranga, of para course, Nityananda e in Gauranga. sannyas. Now Gauranga or Mahaprabhu Gauranga, na verdade, fighting como for sannyas. sannyasi. But while giving Mahaprabhu se serving, foi porque ele já tinha tomado sannyasi. Gauranga Mas enquanto ele and estava Nityananda sendo taking servido, ele estava servindo Gauranga e when Nityananda. prasadam Eles is tomaram over, prachada. Então, depois disso, Nityananda quando a prachada acabou, this much rice you give, Nityananda disse: but I need essa more and more. quantidade de arroz você me deu, mas eu preciso de mais. Você deu só isso. My appetite not gone. Meu apetite não se foi. Then Advaita Gosai Eu speaks, estou com fome. where from Advaita coming Gosai this disse: foolish? Where from coming this então, da foolish onde Avadut? vem? No De onde vem security of his esse birth tonto and avaduta? etiquette, nothing. Ninguém sabe aonde ele He is nasceu coming to e contaminate que my etiqueta house. ele aprendeu. Ele vem para contaminar a minha casa, disse, Hey, you go brincando com outside. Nityananda. This much I am Já very se viu. poor. I Sai give daqui. this much rice. Eu You sou like muito to take pobre, more, eu you dei go o arroz que eu outside. tinha. Then Você quer Advaita mais? Nityananda Vai mendigar por taking aí. this rice and throwing E the whole Nityananda room pegou o in the arroz, body of pá, e Advaita jogou and his own body. pela casa, Then Advaita em cima de Gosai Advaita, e started depois jogou em cima dele mesmo. cloth up. E Advaita Gosai começou a Now correr. today, Advaita going to throw his E hoje, uchishta Advaita, on my body to make me ele falou, esse same like him. Kripa. esse I grande cannot take any rice. You are not avaduta giving me taking me jogou rice. arroz So Advaita Gosai. para que eu Advaita me Gosai tornasse um started com ele, porque eu aceitasse a sua Advaita Gosai autista. could Advaita Gosai realize começou a dançar em êxtase. Ele that pôde is realizar Balaram. que ele era Balarama. Original source of Advaita Gosai from where? From Nityananda. A fonte de Advaita Gosai qual é? Balaram, no? Nityananda. Originally Balaram. Balarama, Mool não? Sankarsana. Originalmente Balarama. Advaita Gosai. Mula Sankarsana. But there is some A primeira basic expansão. difference. I can discuss all in detail. É a expansão principal de regarding Balarama. creation, Então eu tattva. posso I think it's more practical to discutir discuss vários on pontos que dizem Shivaratri Day coming, respeito but à today I like criação. to touch. Mas eu vou discutir This isso no Advaita Shivaratri. Hoje eu só Gosai vou mencionar. It's non-different Então, from Advaita Mahavishnu. Gosai Still, é não diferente do Mahavishnu, mas mesmo assim, Mayaya o Mahavishnu, we reading Nós in Gita estamos lendo no that Gita Mahavishnu que o Mahavishnu watching towards Prakriti, está olhando para Prakriti Prakriti become agitated. e Prakriti I fica can discuss all agitada. in details, then you can As realize. energias materiais se agitam. Eu vou discutir isso em Also, detalhes para que vocês entendam. Então, Also, também, you can go through Laghu vocês Bhagavatamrita. podem ler o Lago Because Bhagavatamrita, without as this aulas do Sadashiva Lago Tattva I'm discussing. Bhagavatamrita. If I'm not speaking Então, eu estou in discutindo details, then they Sadashiva cannot Tattva. Se eu não understand. explicar em I'm bound to detalhes, go as back pessoas não vão entender. discuss. Então, eu sou Every time forçado a thinking that- retornar nesse because ponto. externally people E think todos os it's dias very eu complicated. penso. As pessoas externamente anyway, acham que esse Tattva seja muito In Gita complicado. Bhagavan speaking, Então, Maya de qualquer Dhakshena maneira, no Prakriti Gita, o Senhor Swayati Supremo Characharam. diz: Mayadhakshena Prakriti Swayati Characharam. Under my principalship, Prakriti sobre a minha guia, creating Prakriti, infinite sobre o meu material desejo, Prakriti cria mundos world. infinitos, Whenever infinitos mundos Mahavishnu materiais. looking at Prakriti, Quando o Mahavishnu olha para all Prakriti, power então going o poder into the womb of Prakriti. vai like para bija. dentro do ventre de Prakriti, Then, como uma semente, like bija. human body, zygote formation, Então, after that fetus, como a formação do zigoto this way, do corpo First humano, do of all, embrião, que depois se torna um Mahavishnu feto. looking, Então, after that, em primeiro lugar, Prakriti o get Mahavishnu agitated. olha, e depois After that, how Prakriti se creation taking movimenta, place, a very nice e como a secret. criação se manifesta. É um segredo muito grande. But in Bhagavatam it is written, Mas no Shiva Bhagavatam Shakti, está escrito Shiv or Shakti, Shiva Shakti, non-different Shiv from or Shakti, each other. são não diferentes de um e do outro. Sato Rajo Tamo
Shiva e Parvati, Shiva e Shakti, Prakriti Devi Swata Rajas e Tamas, is, Sattva Rajas e Tamas. Prakriti Devi, Devi. All infinity jivas, tudo, all as infinity almas, todas as jivas, almas they are infinitas, dancing according to the elas gesture dançam of de acordo Maya. Because we are in Maya. com os movimentos de Mahamaya. That Kunti Nós Devi estamos already presos em wanted Maya. to say. Assim como She wanted Kunti to Devi quis nos dizer, Nato ela Nato quis falar Dharo sobre Yatha. isso. Nato, Nato, Like Daro puppet Yataha. dancing in our Como childhood, we have seen marionetes nós that dançamos two puppets talking with each ao other. desejo de fighting. Maya. Nós vimos, eu via quando eu era criança But I esses don't dois know, marionetes on brigando backside uma com a some man outra, be playing. mas eu não sabia que por Some trás tinha um Fine homem hair. Mataji's escondido. hair is long, no? Taking Ele pegava uns fios de cabelo de Mataji e mexia uns marionetes. Eu falei, meu Deus, os bonecos estão Kunti Devi falando? speaking. Nato Então, Nato dessa Dharo maneira, Yatha. Kunti Devi dizia, Puppet on a chain. We Nato, all Nato, are Daro puppet on a Yata. chain. Nós somos todos como If you are bonequinhos not numa guided by Shuddha corda. Guru Vaishnava, you are Se bound você não to está sendo be guiado por um Vaishnava puro, controlled Shuddha by. Guru Vaishnava, você There is será two forçado a ser options. controlado por Maya Devi. One is Existem duas either you opções. can get controlled by, your life Então, should ou be você vai ser controlled by Shuddha Guru controlado, Vaishnava, sua vida vai ser or controlada by pelo Shuddha Maya, Guru whatever you Vaishnava, prefer. You can, ou por Maya Devi. Up to O que you. você prefere? whichever you prefer. O que quer que você prefira. This way, Então, dessa countless maneira, jivas, they are dancing incontáveis jivas estão dançando according to the de acordo inspiration com of Maya. a inspiração de Maya Maya. is indirect inspiration of Bhagavan. Maya é uma inspiração nothing direta Out of que obedece ao Senhor Advaita Supremo. Nada acontece fora de Advaya Gyana Everybody is Tattva, controlled da by Maya. energia Okay, única do it's Senhor also controlled by Supremo. Bhagavan. Todos são Maya controlados por performs. Maya, mas isso significa que é o Senhor que está controlando But quem é. whenever you De onde are vem chanting Maya? this Gayatri, Então, Prachodaya, quando quer que você canta o Gayatri e você pronuncia a palavra try to remember Prachodaya, that time tem you que se are praying lembrar, to Bhagavan nesse momento, to be você está orando controlled para o by Senhor that Supremo, Bhargodeva. para ser controlado pela sua Bhargodeva, You por want to be controlled. Bhargodeva. When Você quer ser you controlado por don't ele. want to be controlled by Maya, Você não quer ser controlado that's why por you are Maya chanting Devi. Gayatri. É por isso que você canta o Or what? Gayatri. What can be the reason? Ou o quê? Qual será a razão? What can be the reason why you come long distance? Qual será a razão pela qual você veio de longe até mim? This way, when Mahavishnu looking at Então, Prakriti, dessa maneira, quando o Mahavishnu then the olha para balance Prakriti, of Prakriti, Sato, Rajat, então o balanço de Sato, Prakriti, Satagun, Sattva, Rajas e Tamaguna, Rajagun and Tamagun, when in equilibrium, quando as três gunas balance, estão equilibradas, then there is no estão creation. equalizadas, então não existe a criação. Only A Bhagavan. criação não se manifesta. Like Só in o Senhor Chatusloki Supremo está Bhagavatam we speak now. existindo. Javanam Como no yatha Chaturshloki do bhavya Bhagavatam está escrito. Tathaiva vijnanamastute madhanubha aham evasam evagre nannadya sasatram paschadaham jade tatcha jiva visisate sosmiham. Bhagavan speaking to Bhagavan diz para Pitama Brahma, Brahma, para o pai Brahma. nothing was Não there existia nem before nada creation. antes I was there. da criação. After creation, Eu I estava am lá. there everywhere. Depois da And after criação, the eu creation estou em is todos os over, lugares. when it dissolved, E depois que a criação total acabou, creation is dissolved, quando a criação then é toda I am the dissolvida, only residue. então nesse momento the eu sou only o que residue resta. Sou a única coisa que sobra Bhagavan speaking. depois que a criação é destruída, diz o Senhor Supremo. What is residue? Arthat, except Advaigan Tattva, nothing there. Whatever Então, a exceção de diversity you Advaita watch, Tattva, nada existe. woman, Qualquer girl, diversidade que você vê, homens, all mulheres, meninas, all tudo que você enxerga, expression of this creation. tudo é expressão But Tattva de is one. Advaita Tattva dentro da criação. O Tattva Tattva é is único, one coming in different shape and design. vendo em diferentes Advaita. formas e desenhos. If you Advaita failure to Tattva. realize, then Se you você can go falha there. em realizar isso, você poderia ir If para you o have inferno. failure to realize this Tattva Se Jnana, você falhar a realizar esse Tattva bound to go Gyana, to hell. Because Maya can você grasp. será forçado a ir para o inferno, porque Maya poderia alcançar você. This way, Dessa our maneira, question is that a nossa where pergunta from qual é? this ingredient came? De onde esses That is ingredientes our main vêm? question.
Essa é a nossa to make this pergunta building, principal. we need Para stone criar este chip, prédio, nós we precisamos de pedras, brick, cimento, we need cement, all we tijolos, need. But wherefore? tudo nós Because you precisamos. say Mas de onde nós nothing was vamos there, only encontrar Bhagavan was essas coisas? Se não houvesse nada, somente wherefore Deus, this ingredient só Deus existia antes. No Então, de point onde vem is todos esses that ingredientes? ingredient, we are searching ingredient Então, qual é o outside ponto? Esses to ingredientes make que one nós estamos building or procurando something, but fora de nós, our para construir um conception prédio, is por different. exemplo. Nossa concepção é diferente. Finite conception. A concepção We cannot finita realize das almas because our dos seres mortais não podemos realizar, thinking power cannot go up to porque that. nosso poder de up to that pensar não far. vai até Our thinking esse power, nível. our Nosso thinking poder power de cannot reflexão, transcend the de limit of compreensão, Maya. de pensamento, That's não why pode we- transcender o limite de Maya. Follow. Entende? Creation to take place, Bhagavan A did criação not bring any ingredients from toma outside. uma forma. O Senhor Supremo não precisa For the trazer creation ingredientes to de take fora place, para que a criação Bhagavan ocorra. no need to go O Senhor outside Supremo and take ingredients Não é from necessário que ele vá para fora e arranje ingredientes para essa In criação. case ending, you know, case Mas, ending, por exemplo, na terminação, who, when, quando você why, faz uma how. análise gramatical, If you quem, put como, quando, all foi, answer, you can get that Brahma. todas essas respostas excellent são o vichara in Brahma Vedanta. Tattva. Esse é Excellent. um vichara excelente, uma conclusão excelente. Opponent party going As to pessoas vão no, dizer algo, não, it isso não cannot pode be ser so. assim. Se because this is our a judgment. oposição diz, esse é a nossa Opponent party julgação. in Vedanta, Existem no, it pessoas cannot que be vão dizer, How isso it não can- pode acontecer assim, não pode ser explicado so. dessa All negative maneira. points. Todos esses pontos estão explicados. Oh, to cut all Então, those para cortar negative todos points, esses pontos then negativos, Purva Purva Pakko, Paksha, Para, Purva. Para. Purva Paksha e Parva Paksha. Purva Pakko speaking, this is Não no, existe it cannot be so uma happen. After alegação the e uma fighting, confutação, after e depois uma conclusão, a final conclusão final. É this. dessa maneira. So, Então, all case ending, todas as why, análises, when, onde, where, quando, como, wherefore, de why, who, onde, why, por quem, all everything, como, yatro, yeno, yatu, yeshu, yasmai, yat, yat, todas essas yata, perguntas que yada, estabelecem sat, a idam, estrutura da all lógica do everything pensamento. coming Tudo from vem do Bhagavan. Senhor Supremo. You say Bhagavan was the only Você residue, diz, o Senhor é aquilo que Yes, sobra, but like mas como uma, spider, when depois da making one criação, mas network, como uma saliva, aranha faz uma teia da sua própria boca, da sua saliva, ela faz, when the job is quando ela over, termina the tudo, purpose is quando o over, propósito when acabou, you ela swallow, engole toda a teia. right? Vocês já You have viram seen isso? Spider making one nice. Ela faz uma But teia. where from? Taking E from de onde you? ela pegou isso? They call some Ela tender, chamou alguém, ela tender, comprou um and fio doing something. para afiar aquela teia? Não, ela faz dela mesma. This way, Dessa mesma maneira, from this, da boca, mouth, one saliva, and making ela that faz nice. network, Even uma human being rede. cannot Nenhum make ser that humano nice. conseguiria fazer uma teia como aquela. After the Depois purpose que o is seu over, propósito acaba, after the purpose is over, and after those, ela engole tudo. Da mesma maneira. yatro, yenu, yatu, yasu, yasmai, yat, yat, yatha, yada, all. Mas But mesmo still, assim, there is some exclusive existem esses feature, vichares, to essas clarify conclusões filosóficas para the seva esclarecer of o Advaita serviço de Gosai. Advaita Gosai. Is infinity Nós time precisaríamos we de tempo infinito. We need infinity time. Porque Because Advaita Advaita Gosai Gosai é is não not diferente different do from infinito. infinity. Ele é Anantadeva. Então, So, we nós like to gostaríamos de sketch out desenhar algo something so that at para least you que a can gente see possa, vocês possam ver esse esboço que foi Advaita feito. Gosai, Advaita Gosai, from Advaita então, Gosai, all dele vem ingredients todos os come. ingredientes para a criação material, dele vêm os Nimittu Karan elementos. and Upadan Karan. Por isso que nós estamos fazendo essa explicação. Eu já disse isso antes, mas eu vou ter que explicar isso novamente. No Shivaratri Titi eu vou discutir tudo em detalhes. Satarajas e Tamaguna. Quando o Senhor Supremo olha um raio de luz, quando o Senhor Supremo está olhando para Prakriti, um raio de luz vem de dentro dos olhos dele. Esses 12 raios de luzes, dentro deles infinitas jivas, são inoculadas dentro do universo, do ventre de Prakriti, da mãe,
do útero cósmico. Dados Jyotirlingo. Você já ouviu essa expressão? Jada Jyotirlinga. O nosso Senhor, Vrindavan Prabhu, Raghu, sempre lhe dá água no meu nome, nos templos. As pessoas podem matar meu Baba, ele pensa, por favor, aceite essa água. Até os pujaris, ele dá puja no meu nome. Ele gravou isso, Shamdas Baba. Ele me mandou um vídeo em todos os lugares que ele vai, em lugares muito sagrados, até nos Himalaias. Todos os lugares ele é amigo de todo mundo. Não deixem que matem meu Baba. Ele oferece água para o Senhor Shiva, para as deidades. Então, ele visitou todos esses lugares, onde tem essas 12 línguas importantes. Existem essas línguas do Senhor Shiva. No leste, uma está na Bengala, chamada de Vaidanata. Então existem essas... Maharaj está falando que existem Shivalingas espalhadas pela Índia específicas, onde o Raghu oferece água em nome de Shamdas Babaji Maharaj. O Raghu Prabhu é um discípulo de Maharaj de Vrindavana. Então, assim como um raio de... As jivas vêm como esses raios da visão do Mahavishnu. Elas estavam esperando dentro de Vishnu, intocadas pelo poder inconcebível de Vishnu. Eles nunca as tocou, mas mesmo assim, elas nunca o viram, mas mesmo assim elas estavam dentro do Senhor Vishnu por conta do seu do poder inconcebível do Senhor, e elas vêm recolher os frutos do karma. Então, elas esperam, porque quando essa criação é dissolvida, todas essas jivas submergem dentro de Vishnu, são reabsorvidas. Então, quando ele olha para Prakriti, todos os elementos se agitam. Então, Prakriti e Pradhan são quase como a mesma coisa, porque Shiva Tattva pode ser considerado bem complicada, mas ela na verdade é fácil. Eu vou discutir isso no Shivaratri. Então está escrito de uma forma latente. Shiva Tattva e Shakti. Shiva e Shakti. De uma forma latente, combinados. De uma forma combinada. Lembre-se, as Badajivas não podem imitar a Advaita Gosai. A Badajiva não pode imitar a Advaita Gosai ou Shankara Bhagavan. Shankara Bhagavan precisa, meu pai precisa brincar com minha mãe para que a criação se manifeste, mas eu não devo imitar meu pai e minha mãe. Se eu fizer isso, eu morrerei. Eles têm uma posição exclusiva, então externamente. Shiva Tattva é muito complexa, manifestando esses passatempos estranhos, porque existe Tamaguna em todos os lugares. Em tempos recentes, então, isso é publicado como se fosse uma fábrica pela misericórdia do Senhor Supremo. Talvez 100 existam continuamente. Tudo vem da realização. Eu faço Parikrama de Radharani ou Giriraj Parikrama do Radhakunda e automaticamente vêm essas realizações. Pela misericórdia do Senhor Supremo, eu escrevo como se eu estivesse publicando livros, uma página atrás da outra da máquina. Então, a Advaita Gosai está numa posição como Grihasta, ele manifesta essa posição que as pessoas comuns não podem entender. Lembre-se, quem o nosso Gauranga respeitava como Guru, como Acharya. Bhagavan em si mesmo, o respeitava como Guru, pegava a poeira do pó dos seus pés e punha sobre a cabeça. O que dizer mais? Gauranga, o Senhor Supremo. Swayam Bhagavan. Ele costumava tocar os pés de lótus de Advaita Gosai e colocar a poeira sobre a cabeça. Ele é meu Guru. Advaita Gosai se sentia mal
Ele é o meu Senhor, Ele está tocando meus pés. Então Advaita Gosai, forçosamente, queria pegar a poeira dos pés de Gauranga, mas Gauranga era muito poderoso, Advaita não conseguia fazer isso. Advaita queria forçar, mas Gauranga segurava as mãos dele e brincava de brigar com ele. Então, dessa maneira, Gauranga é poderoso, não? E Advaita está num passatempo de velhice já. Então Advaita Gosai propositalmente quis expor o secreto dos passatempos de Gora Tattva, todos os tattvas. É por isso que ele decidiu que eu estou forçado a manifestar esses passatempos, caso contrário o Senhor Supremo não pode abençoar a mim e abençoar. Então eu preciso fazer esse passatempo negativo. Ele começa a explicar Jnana Tattva na chave, dizendo que Bhakti é inferior a Jnana. Jnana é muito melhor do que Bhakti. E o Gauranga fica, ele sabe, ele está sentado no coração. E fala, Advaita, eles informam ele, Advaita Acharya está falando isso e o Senhor Supremo fica bravo. Um dia Nityananda e Gauranga vão correndo até lá. Eles pulam dentro da água, nadam e vão até lá. Depois que aconteceu dessa maneira, Advaita Gosai explicou o Shastra Jnana. Gauranga vem, ele pega o cabelo de Advaita e puxa ele fora da varanda, na varanda, e bate nele. Sita Devi chora. Meu marido está velho, meu marido está velho, ele vai morrer. Não bata nele, não bata nele. Ele é meu marido, ele está velho, ele pode morrer. E depois de bater nele, Gauranga fica muito bravo. Senta na varanda, numa pedra ali, de cabeça para baixo, olhando bravo. E Advaita começou a dançar. Agora, que coisa linda. Eu derrotei você. Eu quis receber sua misericórdia. Eu quis receber sua misericórdia e você não quis me dar. Você tocava meus pés e hoje eu consegui esse arranjo maravilhoso para que você me bateu. Como no caso de Shivananda Sena. Nityananda quis mostrar misericórdia para Shivananda. Ele disse, venha, venha. Ele é parcial, pensaram. Então, da mesma maneira, Nityananda quis fazer esse passatempo de tal maneira que isso ficasse compreendido por todos. Shivananda veio mais tarde e Nityananda falou, estou com fome, ele estava com muita fome. Onde Shivananda foi? Onde ele foi? Agora o dia acabou, quando que ele virá? Todos os filhos dele vão morrer. Ele disse, eu amaldiçoo ele. Todos os filhos dele vão morrer. Shivananda Sena, a esposa de Shivananda Sena, começou a chorar. Esse grande sábio nos amaldiçoou, todos os meus filhos vão morrer. E Shivananda volta de Bhiksha, ele tinha ido fazer esmolar. E a esposa começou a chorar. Por que está chorando? Porque esse Avaduta, esse Gosai, amaldiçoou que todos os filhos morram. Seu tolo, por que você está vindo? Em nome de Nityananda, se todos os meus filhos morreram, é mais prático. Como você está chorando como uma mulher louca? Depois de observar Shivananda, Nityananda vem. Ei, Shiva, tolo, ele veio tão tarde, eu estou com muita fome. Depois disso, Nityananda dá um chute no peito de Shivananda. Ninguém entendeu. Nityananda teve que fazer esse teatro para dar misericórdia. Se ele falasse, vem até mim, eu vou pôr o pé em cima de você. Mas todo mundo ia querer também. Então o Senhor Supremo finge ser parcial. Então essa é a ideia. Na forma de dar uma punição, ele dá misericórdia. Shivananda pode realizar agora. Nityananda Gosai, ele me aceitou como seu discípulo. Ele me deu essa misericórdia exclusiva. Ele fingiu ficar bravo comigo. Nityananda Prabhu quis fazer Shivananda o seu único agente. Nityananda Prabhu quis fazer Shivananda o único agente da misericórdia de Gauranga, o único
Como, por exemplo, uma empresa que vai dar para você uma exclusividade em Calcutá, em algum lugar, você não, só ele pode ser nosso representante. Ele é o único representante de Nityananda. Então, dessa maneira, Advaita Gosai, ele é um lindo avatar, ele é um avatar maravilhoso. Então, se você continuar falando, você vai falar para sempre das glórias dele, porque os passatempos dele no Gambhira, aqui e lá, passatempos incontáveis. Então, todos os anos nós poderíamos discutir de pontos diferentes dessa maneira. Então, Advaita Gosai é como o guru de quem? De Gauranga. Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Jasijati Adaha Tasavatar Eva Ayam Advaita Acharya Isparaha. Então, um outro ponto que eu gostaria de tocar, que eu poderia discutir no Shivaratri Tirthi. Esse é o meu plano, não sei se o Senhor Supremo vai permitir que eu fale. Não sei. Está escrito no Brahma Samhita. Khiram Jatha Dadi Vikara Visesa Jogat Sanjayate Nahi Tataha Pitagastyo Hetu Ja Sambutam Api Samapaiti Karyat Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Isso eu explicarei no Shivaratri Tirthi. Como existe essa transformação. E ao mesmo tempo, ele não é tocado por Maya. Essa é a excelência de Shiva Tattva. Externamente ele se mistura com Maya, mas ao mesmo tempo ele permanece intocável. É um tattva verdadeiramente secreto. Eu vou discutir isso, eu vou analisar isso, mas hoje nós imploramos a misericórdia de Advaita Gosai, de Sita Devi, de todos os companheiros eternos de Advaita Gosai. Externamente ele manifestou o passatempo de tomar Diksha de Madhavendra Puri. Nós vamos discutir isso quando nós tivermos tempo. Então, por favor, me perdoem. Vanchakalpatarubhasya kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.